A explosão catastrófica ocorrida no Líbano gerou, além de destruição material e devastação de vidas humanas, uma explosão de solidariedade entre as nações e muitas ofereceram ajuda humanitária ao Líbano, inclusive o Brasil. O fato mais marcante, porém, foi a atitude solidária de seus inimigos históricos, como Israel, por exemplo, que colocou seus hospitais à disposição dos libaneses. Existe de fato uma boa vontade humana? Ou a atitude de solidariedade, particularmente dos inimigos, deve ser vista com desconfiança? Ou seria apenas interesse político? O pior ainda, seria uma demonstração da hipocrisia humana? Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas, vou tratar do tema A Explosão de Solidariedade com o Líbano. Fica comigo! O dia havia transcorrido normalmente em Beirute. Era fim de tarde e parecia que o dia terminaria dentro daquilo que chamamos de normalidade. Mas um forte estrondo seguido de uma onda de choque abalou a cidade. A explosão no porto de Beirute espalhou uma onda de choque que vitimou pessoas e destruiu tudo ao seu redor. Sabemos agora que as causas do acidente estão ligadas a um depósito de nitrato de amônia, produto químico altamente perigoso. Além da destruição material e da devastação de vidas humanas, a explosão também gerou uma onda de solidariedade entre muitas nações, que foram imediatamente ao socorro das vítimas desta tragédia. Até inimigos históricos do Líbano, como Israel, ofereceram ajuda humanitária, colocando seus hospitais à disposição do país vizinho. O acontecimento mais emblemático dessa tragédia veio de Tel Aviv. No painel de LED em frente à sede da prefeitura de Tel Aviv, foi projetada a bandeira libanesa, numa clara demonstração de solidariedade às vítimas do drama que se desenrolava no Líbano. Ron Huldai, o prefeito da cidade, disse que a humanidade precede qualquer conflito. A atitude do prefeito causou pelo menos 3 reações públicas. Uma reação foi a de apoio à atitude do prefeito. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse pelo Twitter que estava tentando sinceramente oferecer ajuda neste momento difícil. Também Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, lembrou que seu país mandou ajuda humanitária ao Irã durante um terremoto. Ele afirmou: "Este é o nosso caminho. Fazemos distinções entre regimes e o povo." Outra reação foi justamente contrária a esse apoio. Uma parcela da população de extrema-direita criticou a atitude do prefeito. O filho de Netanyahu disse que foi ofensiva a exibição da bandeira do Líbano em Tel Aviv. Mas uma terceira reação foi de ceticismo e ironia. O jornal Haaretz publicou uma matéria ironizando o fato, dizendo que Israel agora se tornou amigo do vizinho necessitado, deixando todo o ódio no passado. As 3 reações em relação à atitude do prefeito de Tel Aviv, o apoio, a oposição e o ceticismo irônico, parecem representar muito bem as principais posições que uma boa parcela do mundo toma em relação à explosão de solidariedade neste momento de sofrimento crítico pelo qual atravessa todo o Líbano. Por isso eu perguntei no início, será mesmo que devemos acreditar na boa vontade do ser humano? Ou será que devemos desacreditar de vez nas pessoas e nos seus sentimentos de solidariedade? Ou devemos desconfiar e ironizar quem toma atitudes solidárias com as tragédias humanas? Para nos ajudar a responder a estas questões, vou apontar caminhos na Bíblia para que você mesmo tire suas conclusões e responda essas perguntas com base nas Escrituras. Bom, não vou fazer aqui um estudo sobre o Líbano na Bíblia, mas vale a pena dizer que o Líbano é mencionado 70 vezes no Antigo Testamento e a relação com Israel é bastante harmoniosa na maior parte do tempo. É digno de nota também que o Líbano foi mencionado muitas vezes
como metáfora de beleza e fertilidade, especialmente os cedros do Líbano. Aliás, há poucas décadas, o Líbano era considerado a Suíça do Oriente Médio, devido à sua prosperidade e beleza. Vale a pena fazer um estudo sobre o Líbano na Bíblia. Mas nosso tema é a demonstração de solidariedade de muitas nações neste momento doloroso do Líbano, especialmente a manifestação de solidariedade de Israel para com um dos seus inimigos históricos. Eu separei 3 textos que eu penso serem bons para a pregação sobre a atitude solidária para com os inimigos. Uma nota. No episódio 3 desta série eu já tratei sobre as palavras de Jesus acerca de odiar e amar os inimigos. Dá uma conferida lá. O primeiro texto que eu cito é Deuteronômio 23:7. Em algumas versões da Bíblia é o verso 8, tá bom? A palavra diz assim: não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus irmãos, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiro entre eles. Esta palavra de Deus foi colocada no contexto de acesso às assembleias solenes de Israel. Quem pode participar ou não das reuniões santas da nação, do culto, das celebrações especialmente? Entre os requisitos de acesso ao ajuntamento santo está este mandamento: não odiarás os edomitas nem os egípcios. E quem eram os edomitas e os egípcios? Eram inimigos de Israel. Edom por diversas vezes se opôs a Israel e guerreou contra ele. Outras vezes se aliou aos inimigos do povo de Deus. Obadias, o profeta, condena Edom por causa dessas alianças político-militar contra Israel. Quanto aos egípcios, é uma história bem mais conhecida. O Egito acolheu muito bem a José e sua família. Porém, quando subiu ao trono um faraó que não conhecia José, ele passou a oprimir os hebreus. E eu nem preciso falar do tamanho do sofrimento deles no Egito. Eram de fato inimigos. Mas o Senhor diz para não odiar nem os edomitas, nem os egípcios. O mais interessante é o motivo que Deus apresenta para não odiá-los. Os motivos são: os edomitas são seus irmãos. Quanto aos egípcios, vocês viveram como estrangeiro entre eles. No caso dos egípcios, não seria exatamente por causa disso que eles deveriam ser odiados? E quanto aos edomitas, são mesmo irmãos? Os cidadãos de extrema-direita de Israel diriam que Edom e o Egito são merecedores de todo o ódio que eles puderem ter. Os céticos poderiam ironizar a palavra de Deus, dizendo que eles sempre foram inimigos. Por que mostrar qualquer boa vontade para com eles agora? Mas aqueles que são obedientes ao mandamento do Senhor certamente compreendem que o ódio não promove a solidariedade nem entre as pessoas, nem entre as nações. O que promove a solidariedade é considerar a outra pessoa como irmão, no caso dos edomitas. E no caso dos egípcios, não tratá-los como eles trataram os hebreus. O Líbano é inimigo de Israel e vice-versa. Mas diante deste mandamento do Deus de Israel, o pêndulo pende para o lado daqueles que mostram solidariedade com a dor libanesa, neste momento de intenso sofrimento humano. Esta passagem de Deuteronômio pode dar a impressão de que basta não odiar e está tudo bem. Esta é uma boa atitude, com certeza, porém ela não é suficiente, pois eu apenas deixaria de aborrecer meus inimigos. Mas Deus dá um passo além, em direção ao próximo, e ordena uma atitude mais proativa. No segundo texto, que é Provérbios 25:21, lemos o seguinte: se os seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer, e se tiverem sede, dê-lhes de beber. Pode parecer que eu estou repetindo parte do episódio 5 nesta série, mas não estou não. Lá no episódio 5, eu tratei de Romanos 12:19-21, onde Paulo cita este versículo de Provérbios para falar da nossa atitude de amor em relação aos nossos inimigos. Aqui eu estou tratando diretamente do texto citado por Paulo. Pois bem, a palavra de Provérbios 25:21 adiciona ao mandato de não odiar outros povos uma exigência de solidariedade, isto é, ir ao encontro do inimigo com um prato de comida e um copo de água fresca. Bem atual esta palavra, não é? Ir ao encontro do Líbano com mãos cheias de remédio e o coração cheio de compaixão, movidos pela solidariedade humana.
Este é o passo adicional que o Senhor exige de nós. Isso equivale mais ou menos ao que Benjamin Netanyahu disse que é preciso fazer distinção entre o regime político e o povo sofredor. Para encerrar, um terceiro texto bíblico vem complementar nossa reflexão. É Provérbios 16:7 que diz: quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. Eu acredito que essas palavras deixam claro que uma vida que agrada o Senhor proporciona paz até com os inimigos. E você sabe que a paz é muito mais do que a ausência de conflitos. Paz é um relacionamento de respeito, tolerância e ajuda mútua. Uma vida que agrada a Deus é o fundamento para um relacionamento pacífico, até com os inimigos. E uma vida que agrada a Deus certamente é uma vida de obediência para com os seus mandamentos, de não odiar outros povos, porque são irmãos, e também prestar auxílio quando eles estiverem necessitados. O Líbano sofreu uma explosão catastrófica e os seus efeitos devastadores sobre as vidas humanas será duradouro. O exemplo de solidariedade demonstrado por outros países para com o Líbano, principalmente por parte de Israel, gerou 3 reações. Uma reação totalmente contrária, postura de Israel, outra de ceticismo e ironia, e uma terceira de apoio à atitude solidária de Israel para com o Líbano. Diante disso, nós vamos exortar nossas comunidades a se posicionar em qual das 3 reações. Se formos obedientes ao Senhor, só temos uma posição a tomar: socorrer o Líbano, movidos por uma onda de solidariedade e nos juntarmos aquelas pessoas, nações que querem o bem do Líbano e de todos aqueles que sofrem por qualquer motivo. Por hoje era isso. Compartilhe este vídeo com quem está disposto a demonstrar solidariedade com o Líbano. Espero ver você no próximo episódio. Muito obrigado. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.